Presidente, antes eu quero pedir desculpa a vocês, dar mais um trabalho, mas eu tenho que compartilhar aqui a minha indignação, a minha revolta, presidente, uma decepção, a vergonha que eu estou sentindo do nosso STF. A aberração que está sendo feita, e eu vejo assim a imprensa praticamente calada, a comunidade, a população, e tenho certeza que 99,9% das pessoas honestas estão revoltadíssimos com o que está prestes a acontecer. Que é a reversão do entendimento do cumprimento da pena após a condenação em segunda instância. E não é, presidente, em questão do Lula, propriamente dito. É em questão de milhares e milhares e milhares de condenados, notadamente corruptos, ladrões de colarinho branco, que vão deixar de cumprir pena. Vocês não fazem ideia de como isso vai ser maléfico para o nosso país. Dezenas, centenas, milhares vão ser colocados na rua. Eduardo Cunha, Dozan, Cabral, esses corruptos do meu partido, de todos os partidos que tem, logo, logo vão estar na rua. É uma vergonha escancarado o que acontece. Para lembrar um pouco, quando foi promulgada a Constituição em 1998, o entendimento é que não tinha nada que impedisse o cumprimento da pena após a condenação em segunda instância. Esse entendimento valeu até 2009. Em 2009, num julgamento, se entendeu que não podia mais. Enfim, em 2016, um novo julgamento voltou-se ao entendimento antigo. E aqui, presidente Aleph, a ala esquerda do nosso país, toda ela, PT, PSOL, PCdoB, aplaudiram de pé esse entendimento. Porque era a coisa mais notória que ia estancar a corrupção que tinha no nosso país, em todos os setores. E começou a valer, e está dando bom resultado. A gente viu a própria Operação Lava Jato, que se conseguiu chegar nesses números impressionantes em razão desse entendimento. Nós que somos mais antigos, Ari, Denir, Enio, Valmor, quando que nós vimos um dono de uma Odebrecht ser preso, ficar 1 ano, 2 anos preso? Nunca nesse país, nunca um político ficou preso e estava acontecendo isso. Mas quando o senhor Lula, que já tinha escapado lá do mensalão, simplesmente por dizer que não sabia de nada, escapou. Quando ele foi condenado agora, os papagaios de piratas começaram a repetir aquela frase, condenado sem prova, condenado sem prova. E aquilo foi crescendo e se buscou um entendimento daqueles ministros que a moral deles é muito pouca, e eles vão chegar para livrar a pele do Lula. Mas, Aleph, tu acha que o Gilmar Mendes quer livrar a pele só do Lula? O Gilmar Mendes odeia o PT. Ele ama o PMDB, o meu partido, o PSDB, o do Aécio, o PP e os outros partidos corruptos também, que tem os corruptos. Obviamente que ele vai votar favorável ao Lula, para depois, logo em seguida, mudar o voto dele para salvar todo mundo. E nós assistimos isso calado. A imprensa calada. A imprensa que aqui, para dizer que é imparcial, não escreve nada, mas que seu jornalista esquerdista vai para as redes sociais defender o senhor, o pai dos pobres, não fala nada. Ora, vocês acham que quando o Lula vai ir para a cadeia? E volto a dizer, não quero que ele vá, quero que seja feita a justiça. Imaginem quanto esse senhor já está gastando de advogados. Devia ter o salário lá dele, 30 mil, 8 anos no governo, deve estar conseguindo pagar e vai pagar recursos intermináveis. É óbvio que vai prescrever isso e não vai ter punição nenhuma. Então, é inadmissível o que está acontecendo. Não tem precedente na história o que o STF está fazendo. Dias Toffoli, um dos ministros que vai defender o Lula, antes de ser nomeado pela Dilma, ele era advogado do Partido dos Trabalhadores.
Aí como é que nós vamos confiar na mais alta corte? E esses recursos, para quem fez direito, o Kirsch, o Aleph, depois da segunda instância, tu não discute mais o mérito, as provas do fato. O fato existe, está comprovado, não se muda. O que eles vão questionar é se uma testemunha foi ouvida lá de forma adequada, se foi dado ampla defesa, é só questões de direito. O fato não muda. Então, eu estou com uma vergonha imensa. Eu nunca gostei, vereadores e comunidade, quando o pessoal diz assim, Brasil é isso, tenho vergonha de ser brasileiro. Eu não admito isso. Nós moramos no Brasil, nós temos que ter orgulho do Brasil. Agora nós temos que ter vergonha desses cidadãos que estão lá. E outra coisa que vocês não repararam, antecipando o julgamento do senhor Lula para quinta-feira passada, passou despercebido, eles deixaram de julgar o auxílio moradia dos juízes. Vocês perceberam que interessante? No dia 25, ia ser julgado o auxílio moradia dos juízes. Então esse assunto saiu de pauta, seguramente todos os juízes que têm casa vão receber mais 1 ano, 2, 3, e a comunidade assiste pacatamente, mansamente. Eu falei aqui eu não me lembro se falei para o Denir agora, se tivesse um protesto, alguma forma, lá em Porto Alegre, no Brasil, eu era capaz de, primeira vez na vida, sair e protestar contra esse STF. E volto a dizer aqui, não é porque eu odeio o Lula, eu quero a prisão do Lula. Eu odeio o corrupto. Eu odeio essa sujeira que é a política em nível nacional. Ou vocês, alguém tem noção, ou a imprensa quando vai ouvir, vocês acham que um Temer da vida vai ser condenado? Vai cumprir pena? Até o resto da vida dele? Ou um Aécio? Ninguém vai cumprir pena nenhuma. Por dinheiro que eles têm para pagar os melhores advogados, não vão cumprir pena. Fazer o que eles fizeram e passar assim em branco. É um tapa na cara da população trabalhadora. Parece que é um tapa de luva na cara dos trouxas. Não dá para admitir isso, presidente. Aí, quando faz aquela defesa escancarada do Lula, que não há provas, e outra coisa que me revolta com o senhor Luiz Inácio, não é se ele fez ou não fez, isso aí o tribunal vai julgar, as declarações desse cidadão. Na visita aqui, que esteve no Rio Grande do Sul, chamou os agricultores de caloteiros, sendo que comprovaram que os agricultores são os que mais pagam o financiamento, que são inadimplentes. Aí ele teve o disparate, presidente, de dizer que se pegar o juiz Sérgio Moro, os 3 desembargadores que condenaram ele, espremer bem, é uma frase que eu vi no site, espremer esses 4 juízes não dá 10% da honestidade dele. Isso é um absurdo, esse cidadão está brincando com a nossa cara. Não podemos ouvir calado isso. E são fatos assim que me envergonham. Se tu fizer uma pesquisa, e eu fiz o meu trabalho, 20, 30 países aqui, os que a gente tem mais, ninguém passa da segunda instância para cumprir o início da pena. Ninguém. O máximo, dependendo dos crimes, um que o outro país exige uma fiança alta, daí pode esperar o segundo grau de recurso. Então, presidente, quando a gente ouve esse cidadão que fez bastante pelo Brasil, eu concordo, foi um bom presidente quando estava aí, embora fez todas as maracutaias, mas foi um bom presidente. Quando ele vem querer desmoralizar o judiciário, que pela primeira vez na vida conseguiu condenar, conseguiu recuperar quase 2 bilhões de reais roubados da Petrobras, e mais de 10 bilhões já identificados que vão voltar para o país, dizer que os caras não são honestos, que ele é honesto, isso é dizer, então, que se o juiz Sérgio Moro e os desembargadores, as mais de 100 condenações de políticos, empresários, doleiros, tudo foi fantasioso. Não existe crime nenhum, foi uma farsa para prender toda essa gente.
Então, eu queria trazer aqui a minha revolta, a minha indignação com o STF e com essa esquerda que é doutrinada a repetir o que a presidente do partido do PT fala, que foi condenado sem provas, ou que o Lula fala que é inocente. Contra essas pessoas que é a minha indignação. Porque eles conseguiram, fizeram tanto, falaram tanto, que estão a um passo, presidente, de livrar o senhor Luiz Inácio Lula da Silva e de, na carona dele, logo ali adiante, pode ter certeza que vai acontecer, liberar milhares de criminosos. Ali, no Rio de Janeiro, Everson, um desembargador, um procurador, pediu a libertação de um cara acusado de um roubo, já estão usando o princípio Lula. O desembargador, o procurador pediu a libertação para o juiz, e o juiz deu, mandou soltar o cara que roubou um carro. Confesso. Porque se vale para um, por que não vai valer para os outros criminosos? Qual é a diferença? Então isso é muito preocupante, é muito assustador, e o Brasil está andando assim, se avançou no combate à corrupção nesses últimos 3, 4 anos, agora nós vamos dar 20 passos, 20 anos atrás. Vai ser um retrocesso imenso, vergonhoso e, sei lá, a corrupção está institucionalizada. Então, quer dizer, finalmente, aquela máxima, o crime compensa. Vou dar os apartes agora, vereador Denir, depois os demais que me pediram. Obrigado, vereador Baroni. Realmente, uma situação muito complicada, e concordo contigo que os meios de comunicação deveriam estar batendo mais incisivamente nessa questão, mas acredito que também tem o seu rabo preso para não estar fazendo isto veementemente. Porque é complicado tu ver isto e ter que aqui aceitar. Acredito que nós não podemos aceitar. A voz nossa talvez aqui é pequena, mas se ecoar pelos 5.000 municípios do Brasil, talvez a gente consiga reverter isto. Então, até sugiro, de repente, que a presidente da casa mande um ofício para as câmaras municipais do estado do Rio Grande do Sul, sugerindo que se manifestem, que possamos interferir de alguma maneira. Teve um movimento ontem em Brasília, em frente ao STF, e quem sabe, eu ainda tenho esperança que no dia 4 tem um movimento muito forte e esses juízes vão pensar um pouco no povo brasileiro, independente do rabo preso que eles têm. Se tiverem o rabo preso. Eu penso dessa maneira. Então, uma sugestão, presidente, não sei se cabe aqui um voto para isso, enfim, coloco aqui para vocês, para discutir aqui no plenário. Quem sabe a gente faça isso. Parta daqui para os municípios do estado, do Brasil, enfim, uma correspondência com essa manifestação da Câmara de Vereadores de Carlos Barbosa, repudiando esse ato do Ministério do STF. Em virtude, não do presidente Lula, como falou o vereador Luciano, mas dos milhares de presidiários que vão ser liberados, que estão lá condenados em segunda instância, que vão vir para a rua, roubando as nossas casas, estrupando as nossas crianças, as mulheres, enfim, todos que aí estão. Precisamos sim tomar um ato. Importante a tua colocação, vereador Luciano, e acredito que a Câmara de Vereadores pode fazer essa manifestação em defesa do Brasil. Obrigado. Vereador Valmor, acho que foi antes, depois do vereador Enio. Obrigado, Baroni, pela parte. Baroni, até gostei das colocações que você colocou, pois você não está pedindo apenas a prisão do Lula, que seja cumprido, que tem que ser cumprido pela lei. Mas o que eu sinto, Baroni, é o que toda a população brasileira deve estar sentindo, que está se formando um pacotão. Absolvemos um para poder absolver Aécio, para poder absolver Cunha, Temer. O que está sendo preparado agora, de que maneira prepara-se isso? Em quem nós vamos acreditar, Baroni? Se nem nos nossos juízes podemos mais acreditar? Porque o que a gente sente é que é um pacote de libertação que está vindo pela frente. Vão colocar todos os corruptos que estão na cadeia em liberdade. Aí muitas vezes questionam a gente, olha, mas por que você é contra a pena de morte?
Não, a gente não é que é contra a pena de morte, a gente é contra, é que o ladrão de galinha vai parar na cadeia, um ladrão de galinha cumpre pena, e grandes ladrões, maladrões, que dá para dizer, são criminosos da pior espécie, está sendo preparado um pacote para que sejam colocados todos em liberdade. Então é uma vergonha, a gente não sabe mais no que acreditar, Baroni. Obrigado pela parte. Obrigado, vereador Valmor. Vereador Enio. Obrigado, Baroni, pela parte. Eu estava lendo aqui. Ainda bem que tem o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, de Porto Alegre, que conseguiu 2 vezes tirar o embargo para não ser absolvido. Que bom, ainda aumentaram a pena dele. E mais outra, eu gostaria de saber, o Tribunal Superior Eleitoral, o porquê que não está fazendo o que ele está fazendo campanha em todo o Brasil, começou aqui por Rio Grande do Sul, com todos esses ônibus, todos os aparatos da Polícia Federal, Polícia Rodoviária, sai de onde esse dinheiro? Não é do povo brasileiro que sai esse dinheiro? Então, como é que ele está em campanha e o Tribunal Superior Eleitoral não está fazendo nada? Eu gostaria de entender esse modo do porquê que está em campanha e os outros não podem. E o Lula está podendo fazer campanha para todo o Brasil com o dinheiro público, o dinheiro do povo brasileiro. É isso, mano. Obrigado, vereador. Vereador Ari, por favor. Sim, vereador, eu quero cumprimentar o senhor pelo assunto que traz, pela coragem que tem em se manifestar. E eu penso o seguinte, vereador Baroni, eu tenho dito várias vezes em outras oportunidades, que, por exemplo, inclusive nos tribunais de contas, são pessoas que são indicadas pelos executivos. Da mesma forma, os juízes do Supremo são indicados pelos presidentes. Então foram indicados pelo Temer, pela Dilma, pelo Lula e pelo Fernando Henrique, e eles têm, sim, por serem sido indicados, não sei se pela competência, ou pela amizade, ou por ser adepto ao partido, foram indicados. E a partir daí que nós temos esse tipo de decisão. Eu acho válido a sugestão do Denir, e quem sabe nós estudamos, e a partir da Câmara de Vereadores, uma sugestão de uma lei de iniciativa privada, para que esses juízes não sejam mais indicados pelo presidente, e nem dos tribunais de conta que sejam indicados pelos governadores. Eu acho que nós precisamos tomar uma decisão nesse sentido também. Aí pode ser que melhore. Obrigado. Muito válida, vereador Ari. E, se não me engano, eu acho que o senador Lazier Martins, existe um projeto de lei para tentar, mas tem uma dificuldade imensa de passar no Congresso, mas parece que existe. Para concluir, presidente, a senadora Ana Amélia Lemos fez uma manifestação ponderada até sobre a violência que ocorreu na caravana do Lula, e a imprensa malhou ela. Mas esses atos de violência, presidente, é porque nós não aguentamos mais esse tom de deboche que está sendo. E só para concluir definitivamente, políticos com foro privilegiados têm denúncias há 4 anos no STF, na operação da Lava Jato. Ninguém até hoje foi condenado. E na Lava Jato está esse número imenso de ações, de prisões e condenações. Obrigado.